Hoje é um dia histórico, porque hoje nós estamos olhando aqui para essa galeria e não estamos vendo nenhuma divisão entre servidores, seja da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar, da Educação, da Saúde. Nós estamos olhando aqui para o servidor público. Todos são servidores públicos. E a todos os servidores públicos, eu quero deixar aqui um sentimento de gratidão, um sentimento de muito obrigado, e o sentimento de um deputado que entrou nessa casa para lutar pelo serviço público e pela manutenção do Estado. Ao contrário desses que vieram para destruir o Estado e destruir o serviço público. Esses já sofreram uma grande derrota nessa manhã e sofrerão uma derrota histórica no plenário dessa Assembleia, porque nós vamos aprovar sim, aprovar as emendas que foram feitas exatamente para colocar ordem em um governo que é voltado exclusivamente para os amigos do rei. Um governo que mostrou a CPI da CEMIG, tem utilizado das nossas estatais em um aparelhamento empresarial nunca visto antes nesse Estado. Em um governo que se diz novo e inovador, mas o governo do maior toma lá da cá da política mineira em toda a sua história. E aí, eu quero dizer para vocês que nós, deputados, temos uma imensa responsabilidade para com o Estado e para com as contas públicas. Não fosse pelas contas que nós fizemos, servidores da segurança pública, da educação, da saúde, todos os servidores, talvez no conjunto dos deputados nós não estaríamos discutindo essa matéria nesse momento aqui nessa casa. Mas nós conseguimos provar, e eles não, mas nós conseguimos provar com números, com dados, apesar de tentarem esconder isso de nós, que é possível, é plausível, é viável, é aplicável instituir e estabelecer as emendas para reparar o erro histórico com a segurança pública, o erro com a educação, o erro com a saúde e com as demais categorias. 18 bilhões, Sargento Rodrigues, é muito mais. Sabe por quê, deputado Sargento Rodrigues, por quê, servidores? Porque, e aí eu quero só fazer uma correção à fala do Sargento Rodrigues, eu fui o primeiro deputado dessa casa a pedir a abertura das contas do Estado. A pergunta que eu fiz num requerimento apresentado em fevereiro desse ano, qual o valor que o Estado tem na conta da Caixa, qual o valor que o Estado tem na conta do Banco do Brasil e qual o valor que o Estado tem na conta do Itaú. E essa informação nos foi negada, mas numa manobra contábil, numa manobra tributária, no final do ano passado, o governo do Estado começou a aplicar recursos em fundos financeiros. Então, deputado Sargento Rodrigues, é muito mais do que 18 bilhões, porque boa parte do que foi arrecadado nos últimos anos foi escondido por esse governo, que é o menos transparente da história do nosso Estado. Eu digo isso porque, além dos recursos que estão sendo escondidos, fruto do aumento da arrecadação que ocorreu por conta do minério de ferro, que ganhou um vultoso aumento no mercado internacional, nós também tivemos um recorde de arrecadação através do ICMS sobre os combustíveis. Provamos aqui também, numa audiência pública, convocada pela Comissão de Educação, sob a liderança da nossa presidenta deputada Beatriz Cerqueira, que o rateio do Fundeb, que deveria ser pago ano passado, e são dados apresentados pelas associações, são dados apresentados pelos sindicatos ligados ao fisco, de que o rateio
para cada professor deveria ser na casa de R$16 mil. 16 mil por professor no estado de Minas. Ou seja, apenas o recurso do Fundeb seria muito mais do que suficiente para que o governo cumprisse algo que é constitucional. Mas não. A opção que se fez foi comprar van, foi comprar ônibus, foi reformar quadra, mobiliário escolar. Obrigado, professora. Que nós não negamos a importância disso, mas não vai se fazer isso tirando o salário dos professores e das professoras e de todos os profissionais de educação. Isso não passará impune. A história pune aqueles que são inimigos da educação. A história pune aqueles que são inimigos dos servidores. A história precisa ser reparada. A justiça social precisa ser feita e nós faremos aqui nesse plenário, aprovando as emendas que recompõem as perdas salariais dos profissionais da segurança pública que trabalham no seu limite. Semana passada, doutor Eli Grilo, eu estive numa delegacia da Polícia Civil. E o sentimento foi o seguinte: como que pode um ser humano trabalhar num lugar como esse? Como pode um profissional dedicar-se ao seu serviço num ambiente inóspito, hostil, como aquele a qual eu me deparei? E não é apenas uma delegacia, são várias. Por isso, vocês da Polícia Civil, da Polícia Penal, que também trabalha ali sob uma grande pressão, a Polícia Militar, que não preciso falar quantas vezes eu já disse, isso é fato, é a melhor polícia militar do Brasil. Vocês terão a reparação merecida e necessária aqui. E não serão aqueles que rezam na cartilha do Estado mínimo, que querem a privatização de setores e serviços básicos que irão nos impedir. A vocês, educadores, educadoras, profissionais da segurança pública, a vocês da saúde, a vocês servidores, eu tenho que fazer aqui um ato de agradecimento. Vocês enterraram o pior projeto enviado a essa casa em toda a história de Minas Gerais, o fatídico, a tragédia chamada regime de recuperação fiscal. Foram vocês, porque já estavam certos de que essa proposta destruidora do Estado passaria aqui. Mas o recado que fica, ao encerrar a minha fala, assim como o regime de recuperação fiscal não passou, vocês, destruidores do Estado, inimigos do serviço público, inimigos daqueles que prestam serviços para os mais pobres e menos favorecidos, porque é para eles que nós existimos enquanto Estado, vocês passarão. E passarão através da principal arma que está nas mãos de uma população que está aprendendo a ver com olhar crítico, que se trata apenas de um governo marqueteiro, enganoso, mentiroso, sem palavra, cuja resposta será dada em outubro desse ano. E hoje é o dia em que essa Assembleia traz para si algo que nós esperávamos daquele que tem a caneta na mão. Mas, infelizmente, sentado na cadeira de JK, na cadeira de Israel Pinheiro, na cadeira de Itamar Franco, nós temos alguém que governa exclusivamente para um pequeno grupo e para os seus amigos. Mas existe aqui uma Assembleia Legislativa que entendeu
que ela é, sobremaneira, a casa do povo. A casa do povo se transforma na casa do servidor, porque aquele que defende o servidor, defende também o povo de Minas Gerais. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.